Capítulo 887, Filão 1. Lit ficou surpreso quando o revigoramento viajou através do musgo e revelou a ele que incontáveis cristais de mana se nucleavam das rachaduras nas rochas subjacentes às paredes de metal enferrujado. A veia de cristal seguiu o caminho do geyser mana que eles haviam encontrado anteriormente. Tanto Kula quanto as ruínas que Lit estava explorando haviam sido minas de cristal no passado. Ao contrário do local de descanso dos últimos membros da raça Odin, as ruínas devem ter sido abandonadas por séculos. Os cristais de mana demoravam muito para se formar e, a julgar por sua vitalidade, há muito tempo nada interferia em seu sustento. Outra surpresa foi a completa falta de sistemas de defesa, sejam eles antigos ou modernos. Por que não há matrizes aqui? O pensamento de Lit em voz alta, recebendo uma resposta inesperada. Nunca lance nenhum tipo de feitiço perto de cristais em crescimento. Nalrond apontou para a veia de cristal mais próxima. Eles estão famintos por energia mundial e se você bagunçar a refeição deles, sua magia ficará selvagem. Se você tiver sorte, se você não tiver sorte. Nalrond fechou rapidamente e abriu as mãos enquanto murmuravam o estrondo. Como você pôde perceber os cristais através de todo esse metal? Eu não sei. Eu tropecei em várias veias de cristal enquanto nadava pela montanha. Nada útil por pelo menos mais 300 anos. Lit ainda tinha muitas perguntas, mas suas palavras ecoaram como um trovão e silenciar a zona não era uma opção. Acho que foi assim que seu povo cavou sua cota de cristais. Aposto que, se o reino soubesse de sua habilidade, nadar pela terra seria adicionado à lista de magia proibida. Ele pensou. Depois de caminharem juntos por um tempo, Nalrond parou de se preocupar com solos. Ele olhava para Lit de vez em quando, tentando entender quem era o verdadeiro monstro. O objeto amaldiçoado havia mostrado empatia e compaixão enquanto ele contava sua história, enquanto seu anfitrião parecia estar mais interessado na biblioteca Odin do que preocupado com o antigo horror que os perseguia. A descida continuou por horas. Nenhum deles precisava de luz, então avançaram em silêncio e pararam apenas para uma refeição rápida ou para beber um pouco de água. Antes de deixar a torre, Lit tirou mais comida do bolso para substituir a sacola que havia perdido. A fome era o pior inimigo de um mago, já que a água podia ser facilmente conjurada, enquanto a comida não. Para piorar as coisas, um mago faminto não poderia nem mesmo curar suas feridas sem apressar sua própria morte. Não pretendo azarar nossa missão, mas o que o faz pensar que ainda encontraremos os tomos de que precisamos? Se eu fosse Davon, eu os guardaria dentro do meu bolso e sempre os levaria comigo. Solos disse. É verdade, mas você também deve considerar que ela não tem soluspédia. Davon precisa consultar constantemente os livros e com a matriz de bloqueio dimensional no lugar, suas opções são ainda mais limitadas. Lit respondeu. Desligar uma formação tão grande sem cortar sua ligação com geyser mana que serve como fonte de energia é quase impossível. Especialmente porque ela teve que consertar o que restou da matriz Odin. Além disso, você deve considerar como provavelmente foi Davon quem destruiu as etiquetas que levavam à instalação subterrânea. Meu palpite é que, seja o que for que ela esteja construindo nessas cavernas, é necessário que o geyser de mana funcione. Quando você assumiu sua forma de torre, me disse que o geyser não estava em plena capacidade, lembra? Duas matrizes não são nada comparadas ao fluxo de energia mundial. Meu palpite é que ela planejava usar o laboratório Odin até que a Kala conseguisse um lugar e um geyser de mana para ele. Ela nunca esperou que escaparíamos de sua armadilha, nem que teríamos um guia. Sem Nalrond, estaríamos vagando sem rumo, em vez de ir direto para seu laboratório. O verdadeiro problema será levar tudo o que precisamos para fora antes que Davon ou sua prole nos alcancem. Talvez sim, talvez não. Solos não queria aumentar as esperanças de Lit, mas ela podia sentir que eles estavam se aproximando novamente do geyser mana que haviam acessado antes. A maior parte da energia mundial correu pela montanha, formando as veias de cristal. Sem um ponto de acesso, o geyser mana era inútil para seus propósitos.
Mas se eles encontraram outra abertura, então todos os livros poderiam ter sido armazenados dentro da dimensão do bolso após movê-los para dentro da torre. O estômago de Lit disse a ele que era hora do jantar. Isso e Nalrond tropeçando cada vez com mais frequência fizeram Lit decidir que era melhor fazer uma pausa. Eles haviam caminhado por horas e ele era o único com um corpo aprimorado. Lit ainda estava fresco como uma margarida, enquanto Nalrond estava encharcado de suor e ofegava como uma máquina a vapor. Seu corpo humano estava sofrendo de fome e exaustão. Ele havia sobrevivido nos últimos meses comendo insetos, frutas e raramente alguns peixes, o que o enfraqueceu ainda mais. Observando o corpo maltratado de Nalrond e como ele havia sido voraz durante a refeição compartilhada dentro da torre, Lit adivinhou que aquela fora a primeira comida de verdade que os Rezar comiam desde a destruição de sua aldeia. Lit precisava planejar seu próximo movimento com Nalrond, portanto, eles precisavam conversar. Depois de verificar com todos os seus sentidos se não havia inimigos nem veias de cristal, ele conjurou um feitiço zumbido e deu ao híbrido uma grande ração de comida. Nalrond sentou-se no local menos sujo que pôde encontrar e dedicou todo o seu foco para garantir que nenhuma migalha fosse perdida. Estou surpreso. Você ainda não fez uma única tentativa de escapar. Por quê? Perguntou Lit. Eu não posso me teleportar, eu não posso cavar na pedra, e tenho certeza que mesmo se eu conseguisse derrubar você, eu não sairia ileso. Além disso, a comoção iria alarmar Daphne e ela lacaios. Não sou páreo para ela 1 a 1, muito menos se for colocado contra 15 umas pavos. Nalrond respondeu. Essa seria a minha próxima pergunta. Percebi que você tem bons feitiços, mas luta de forma ineficiente. Você investe muita mana em um único ataque, deixando exposto sempre que falha o que você espera de mim. Nalrond perguntou e recebeu segundos. A falta de zombaria em seu tom era a coisa mais próxima de um agradecimento que seu ódio por objetos amaldiçoados lhe permitia dar a Lit. Eu não sou um guerreiro. Eu vivi toda a minha vida em minha aldeia como um curandeiro e me certificando de que o Dav não escaparia. Deuses, como eu sentia falta de carne. Eu nunca tive tempo para preparar animais de campo. Então eu acho que você não sabe como usar uma arma. Lit tinha uma espada curta não impressa com ele. Ele o havia tirado da torre para dar-o a Nalrond, caso os inimigos os pegassem. De que serve uma arma contra um artefato? Nalrond encolheu os ombros. Eu nunca aprendi a usar uma lâmina porque nunca pensei que precisaria de uma. Não foi assim que planejei minha vida. Você pode cuidar de suas crias enquanto eu lido com Daphne? Perguntou Lit. Sozinho contra 15 indivíduos com mentalidade de colmeia que compartilham parte de seu poder e todas as suas habilidades. De jeito nenhum. Posso matar um casal se conseguir pegá-los de surpresa. Talvez 3. 15 é uma loucura. Nalrond balançou a cabeça. Capítulo 888, Filão 2. Eles não pareciam tão fortes quando nós os voltamos. Pensamento de Lit. Provavelmente eles estavam se segurando, para acalmá-lo com uma sensação de falsa segurança e impedi-lo de escapar. Em vez disso, você deu tudo de si e matou a todos antes que tivessem a chance de retaliar. Solos apontou. Quanto à segunda onda que enfrentamos, obtivemos a vantagem novamente, mas apenas porque eles não sabiam da minha existência. O trabalho em equipe foi perfeito e o plano teria funcionado se você não tivesse um terceiro braço. Espere um segundo, Lit disse a seus 2 aliados. Há quanto tempo Daphne foi fundida com a Kala? 5 meses, 16 dias e 6 horas, mais ou menos. Nalrond cerrou os dentes quando a memória de sua aldeia queimando ao meio-dia, quando a força de Daphne estava no auge, passou diante de seus olhos. E há quanto tempo ela foi selada pelo seu povo? Há alguns séculos. Lady Sinmara, uma das filhas do Overlord Salark, trouxe o objeto para nós depois que ela falhou em destruí-lo. Sua mãe, eu não te pedi uma aula de história. Lito interrompeu. Nós estamos no relógio, então cale a boca e ouça. Eu posso ter encontrado o ponto fraco de Daphne. Seu conhecimento sobre magia moderna é limitado ao que a Kala sabe, é por isso que ela sequestrou aquelas pessoas. As caravanas sempre trazem guarda-costas e os melhores guarda-costas são sempre os magos.
Você me disse que ela não retém o conhecimento de suas vítimas depois que morrem. Então se nós tirarmos seus ovos antes que ela chegue até nós, ela será muito mais fácil de lidar. Lid ponderou se deveria matar os mortos-vivos ou os escravos primeiro. Os vampiros tinham muito mais conhecimento, mas provavelmente eram inúteis em termos de magia dimensional e forja. Os escravos, por outro lado, tinham conhecimento que Davin queria para o que quer que estivesse planejando. Além disso, Lid já tinha testemunhado como perder os humanos parecia enfraquecer seu domínio sobre os vampiros. Ela tem outro ponto fraco, disse Nalrond, atrapalhando os pensamentos de Lid. Ela está em um estado enfraquecido porque as únicas fontes do elemento de luz são as estrelas e a lua. Davin sempre tomou mortos-vivos como seu hospedeiro para compensar isso, mas desta vez ela se ligou a um humano. Você não está fazendo nenhum sentido. Você me disse que ela pode ser enterrada no subsolo e ainda ter acesso ao elemento de luz, então que diferença o ciclo solar faz? Além disso, a energia mundial de Mogar contém todo o elemento de luz de que ela pode precisar. Lid respondeu. Os elementos têm uma manifestação física. Assim como é mais fácil praticar a magia da água perto de um rio e você não pode praticar a magia da terra sem a terra real, a luz solar nos fornece luz pura e elementos de fogo, enquanto a energia mundial pertence a Mogar. Para acessar um único elemento, você precisa usar sua mana como um foco para se conectar com as energias elementais ao seu redor. Se Davin tentasse absorver grandes quantidades do elemento de luz da energia mundial, o desequilíbrio resultante a mataria. As palavras de Nalrond fizeram Lid refletir mais sobre a natureza de sua técnica de acumulação. Ele tem razão. Como uma torre, Solos absorve todo o ar vital de Mogar e eu também com minhas técnicas de respiração. Talvez, se eu encontrar uma maneira de dividir a energia mundial em seus componentes únicos antes de absorvê-la, eu possa explorar a energia liberada para acelerar o processo de crescimento do meu núcleo de mana ou canalizá-la para Lid. Pensou antes de Solos tirá-lo disso. Não há tempo para iluminação, apenas para planejamento. Você está sugerindo que devemos atacar agora? Perguntou Lid. Não. Só estou dizendo que se ainda estivermos aqui quando o sol nascer novamente, teremos poucas chances de sobreviver. Podemos conversar enquanto nos movemos. Nalrond apontou novamente. A pausa para o almoço durou apenas 15 minutos, mas com o estômago cheio e esperança renovada, o híbrido se sentiu muito melhor. Apesar da barreira separando suas forças vitais, a metade da besta do Imperador de Nalrond combinada com sua técnica de meditação melhorou suas habilidades de recuperação além do nível humano. Como eu estava dizendo, se encontrarmos as crias de Davin, mate os humanos primeiro. Lid explicou sua teoria enquanto Nalrond desativava as matrizes encontraram em seu caminho. Depois de um tempo, uma luz branca brilhou na frente dos híbridos, fazendo-os congelar no lugar. Como diabos eles chegaram na nossa frente? Lid sussurrou. Pelo que sei, poderíamos muito bem ter escolhido a rota panorâmica. Talvez tenha havido um atalho que perdemos. Nalrond respondeu. Achei que você conhecesse o caminho. Lid se amaldiçoou por confiar em seu prisioneiro. Eu quero, mas sem magia da terra, eu só poderia confiar na minha memória. Este lugar é um labirinto maldito, então eu pedi que pegássemos a rota mais simples e única que eu poderia me lembrar que nos levaria ao nosso destino sem nos perdermos. Porque você não me contou antes? Te dizer o quê? Que eu estava jogando a cada vez que tomamos. Tenho certeza de que você teria me matado se pensasse que eu era um guia não confiável. Agora, em vez disso, você precisa de mim mais do que nunca, disse Nalrond. O corpo do Rezar estava tenso e pronto para a luta, mas ele não conseguia parar de sorrir com a ideia de que ainda não morreria. Lid mudou de visão de fogo para a visão da vida, reconhecendo a assinatura de energia de Davin na luz que vinha de frente. Fosse o que fosse, ele emitia grandes quantidades de mana que eram tão densas para cegar os sentidos místicos de Lid. Lid assumiu a liderança, flutuando alguns centímetros do metal enquanto escondia seu cheiro com um feitiço de escuridão. Assim que alcançou a fonte de luz, ele engasgou de espanto. O que restou da moldura da porta era enorme.
A julgar pelas dobradiças, devia conter um pedaço de metal de tamanho considerável. As fechaduras e matrizes que protegiam o que antes era a porta do cofre ainda estavam no lugar, apesar do passar do tempo. As marcas de queimadura em torno da estrutura de metal e os restos derretidos eram um claro indicador de que Davna havia forçado brutalmente sua entrada, evaporando a porta com sua magia de luz. O feitiço gerou calor suficiente para deformar o resto do corredor. No entanto, o verdadeiro motivo do espanto de Lita era o que estava além do portão. Era uma sala quadrada com uma lateral de pelo menos 25 metros. No centro, havia uma das máquinas mais complexas que Lit vira desde que renasceu em Mogar. O dispositivo foi colocado logo acima do fluxo de energia do geyser mana. Era semelhante à máquina que a Kala havia mostrado a ele nos níveis superiores, mas com um design mais antigo. Todas as paredes da caverna eram cobertas por construções de luz dura que reproduziam estantes de livros, e cada estante estava cheia de tomos perfeitamente preservados escritos na língua Odi. O resto da sala estava preenchido com mais construções que tinham a forma de mesas de laboratório e todas as ferramentas de pesquisa não complexas que os mestres de forja usavam. Exceto por ingredientes e dispositivos de análise alquímica, tudo era feito de luz sólida. Como diabos isso é possível? Para manter tantos construtos ativos o tempo todo, Dav deveria ser tão fraca quanto um gatinho. Lit não deixou que sua curiosidade o dominasse e usou o revigoramento no chão para procurar mais armadilhas. Entre o geyser mana, a máquina de Odi e toda aquela magia, seus outros sentidos místicos eram cegos. Continua no próximo vídeo.